Galera, então vamos lá, mais um vídeo, esse é um pouquinho diferente, tá? No qual eu tenho gravado já habitual aí, que eu tenho trazido para vocês a sequência do Aquaman, juntamente com as do Monstro do Pântano 952, tá? Fica a minha recomendação aí se você curtir algum dos personagens, mas eu queria voltar um pouquinho das origens e trazer aquele que eu sinto um pouquinho a respeito do material que eu adquiri, tá? Dou minhas opiniões pessoais, né? E aí que sirva de material aí para quem gostaria de adquiri-la ou simplesmente não adquiri-la, beleza? E o que eu escolhi para hoje foi, olha aqui, essa relíquia aqui, preciosidade, né? Interessante, Gotham 1889, certo? É uma revista que eu adquiri realmente às cegas, eu fui pela capa mesmo, tá? Nem mesmo a sinopse eu li, e eu estava em busca de outro material, e aí quando ela surgiu, eu digo, eu vou levar, achei um preço em conta, se eu não me engano foi agora, no Black Friday, né? Ou foi o Prime Day, enfim, uma dessas datas que o valor fica mais em conta, e eu resolvi comprá-la juntamente com as outras, tá bom? Então vamos lá, galera. Gotham 1889, ela traz uma sinopse bem interessante. Ela é ligada nesses dois pontos, tá? O Jack Stripador, de fato o Jack Stripador, que é citado, né? Que é um personagem ainda um pouco folclórico, porque por mais que os assassinatos sejam reais, não se sabe ao certo de quem se trata. Na verdade, ele não foi pego oficialmente, tá? É um assassino em série, um serial killer inglês, e aí por algum motivo, que eu não vou entrar em mais detalhes, ele acaba se deslocando até Gotham City. Então é aí que tem esse envolvimento dele, esse choque dele com o Batman. Lembrando que é o Batman em formação, tá? E aí vem a questão, não se trata obviamente do Batman da atualidade, isso aqui não faz parte da linha temporal da DC, tá? Isso aqui é uma história à parte ali, a respeito de uma narrativa de um Batman e uma Gotham de mais de um século atrás. Então você tem todo aquele enredo, né, de cidade em formação, vamos dizer assim, em ebulição, e você tem o agente mascarado, um justiceiro mascarado que sai às ruas para combater o crime, e ele está em uma fase bem introdutória, certo? Nós temos o Bruce Wayne, continua sendo o Bruce Wayne, é uma pessoa que é afortunada, e ele acabou de voltar de Londres e coincidiu com a volta com o surgimento do Jack Stripador ali em Gotham City, né? Então tem até essa questão de ele acaba sendo acusado de alguns crimes, meio que as coisas gera essa suspeita, porque coincide, né, o momento na qual ele retorna, o momento dessa sequência de assassinatos aí em série. E é bem interessante mesmo. Nós temos o Batman, como eu disse, em formação, aquele momento bem rústico ainda, tá? E é bacana, interessante a população, que ela ainda tem aquela dúvida de fato se ele é um herói, se ele é um anti-herói, né? Alguns têm medo dele, quanto mais quando o associa com esse assassinato em série, tá? Uma revista bem interessante, bem bacana. Eu gosto muito desse cenário, vamos dizer assim, atípico, né? Eu gosto bastante quando você faz uma analogia de como é que determinado personagem ele se comportaria em determinado local. Eu posso até citar uma outra revista desse mesmo, da DC, que eu gosto muito, que é Red Sun. Eu até tenho ela ali, ó, que é o Super-Homem comunista, né? Que nós temos ali, que é muito interessante também, que eles fazem essa analogia como é que seria o Super-Homem ali caindo na União Soviética. Isso aqui meio que, entre aspas, segue esse enredo, tá? Nós temos o personagem Batman de uma Gotham de um século atrás. Nós temos o vestimento, o local, ó, é bem bacana. Os desenhos eles têm um teor mais rústico, assim, ó, para mostrar de fato que é uma coisa mais antiga, né? A própria roupagem do Batman, ela é diferente, você percebe que ela é diferente, tá? É como se fosse uma coisa assim, um material menos trabalhado, né? Menos lapidado, e isso é muito interessante. O adversário dele é clássico, tá? É um sujeito um tanto quanto inteligente, que consegue meio que se esquivar de várias situações, não é? Até porque ele pratica esses assassinatos em série, sem se identificar, sem deixar nenhum tipo de pista. Não é aquele cara que faz, que deixa informações para ser pego ou para que há um desafio, simplesmente ele quer promover aquilo ali, tá bom? E tem uma ligação bem interessante dele com o Batman, que eu meio que liguei no começo, tá? Mas eu espero que vocês, caso a leia, vocês mesmos se toquem, possível. E junto a isso, esse material aqui também, o encadernado de colecionador, ele também traz uma outra revista, assim seguindo a mesma cronologia, que
é o Batman enfrentando um visionário. Esse também é muito interessante, tá? É um adversário que ele não tem relação com nenhum do Batman da atualidade, pelo menos eu não consegui entender, observar, certo? Relação com nenhum personagem. E eu vou já falar isso com relação a personagens citados aqui, tá? Talvez seja, entre aspas, vamos dizer assim, um ponto negativo que eu achei, tá? Se eu puder citar um assim. Então esse visionário, ele faz uso de um maquinário muito futurista, o que é interessante, mas em contraditório com isso, ele não quer que a Gotham evolua. Vamos dizer assim, tá? Ele acha que a Gotham está tomando um caminho que não é favorável para ele. Então ele começa a ameaçar os mandatários da cidade, prefeito, etc., juízes, e ele começa, e é uma ameaça na qual ele faz valer, porque ele tem um maquinário realmente muito poderoso, tá? Ele faz uso dos apelins, etc. E aí é quando há o confronto entre ele e o Batman. É bem interessante mesmo, tá bom? Então, tem essas duas histórias aqui nesse material, e as duas seguem esse enredo aí de Gotham de 1889. Então, para quem gosta, fica a minha recomendação. O cenário é interessante, aquele cenário mais rústico, tá? Como eu falei. Então, como ponto negativo, vamos lá. Não é um ponto negativo de fato, não é aquela coisa que atrapalha na história, mas eu pessoalmente, eu gostaria que tivesse mais personagens sendo representados aqui. Eu nem estou falando aqui como personagens principais da história que fizesse diferencial, mas só como uma espécie de homenagem, sabe? Tivesse o Coringa ali como feirante. Quando eu digo Coringa, eu quero dizer o semblante do Coringa, né? Seria interessante ver o Pinguim representado em algum momento ali, tá? Eu botava mesmo como um figurante aleatório, já que não faz parte ali da cronologia, seria bem interessante. E aqui não tem. Eu só consegui identificar os principais, na verdade, Bruce Wayne e o Gordon. Detetive Gordon, foi os dois ali que estão de fato no enredo, estão interlaçados, né? Mas fora isso eu não consigo identificar outros personagens assim, e seria interessante. Eu acho que foi uma oportunidade boa perdida de ser colocado. Mas fica aí minha recomendação, sem muitas delongas. É uma revista interessante, uma espécie que você fuja um pouco daquele cronologia do Batman, do Cavaleiro das Trevas, mas eu recomendo, tá? Principalmente se você achar com preço em conta, adquira que você vai gostar. Não é algo ruim, é uma revista bem assim, que você consegue devorar bem rapidamente. Beleza? Então é isso. Eu sempre deixo o link aqui embaixo, caso você queira adquiri-la. O link do Amazon, geralmente, certo? Mas aí também fique em conta própria de você adquirir em outros locais. Pois é isso, galera. Um abração. Obrigado.